Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 18 de dezembro, a lição 13, ela tem como título O Juízo Final. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 31 até 46, no livro de João, capítulo 5, versículos de 21 a 29. E ali nós vemos como Cristo lhe apontou para os conceitos de condenação e vindicação no juízo final. Mas as Sagradas Escrituras, elas estão cheias de passagens bíblicas, que falam sobre esse juízo final. Vejamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, e olha o que diz. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então vejamos, que aqui está apontando que realmente haverá um juízo, um tribunal. E já em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, o apóstolo João, veja o que ele vê na sua visão. Ele diz lá: eu vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e livros foram abertos. Então nós vemos que ali é um julgamento, um juízo final, E o juízo final, ele é o evento em que Deus irá julgar todos os homens e os seres espirituais. E o juízo final marca a transição entre a consumação da presente era e o início do estado eterno, sendo amplamente reverenciado em toda a Bíblia, em particular e detalhado no livro de Apocalipse, que eu acabei de ler. Sobretudo na passagem onde é descrito o grande trono branco. E o dia do julgamento também ele é conhecido como o juízo final. É a última coisa que acontecerá antes de Deus destruir a velha terra de pecado e o velho céu, que são corruptos por causa do pecado do homem. E antes que se descria tudo isto, Deus irá fazer um novo céu e uma nova terra. E ele tem que acabar com tudo que poderia trazer mal para a criação. E o juízo final é o evento em que Deus irá julgar os homens e os seres espirituais. Embora a condenação ela faz parte do processo do juízo, nós devemos nos lembrar de que isso tem um lado positivo, porque possui também a vindicação dos justos, porque temos um Deus perfeito e justo. E Cristo não pode assegurar a salvação àqueles que apenas professam ser cristãos, com base somente em boas obras. Se fosse assim, nós estaríamos comprando a salvação. Tanto é que Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde diz que nós somos salvos pela graça e a fé em Jesus somente, e que não vem de nós, ele é um dom de Deus, e não por obras, mas para que ninguém se glorie. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque as obras, elas devem ser resultantes assim de um coração transformados, que nós fazemos por amor que nós temos a Jesus. Por isso que existe assim o livro da vida, que está no céu, onde é feita todas as anotações de cada pessoa, cada ser humano,
que está registrado nas mansões celestiais, que é uma ferramenta que Deus utilizará para separar, né, os genuínos e verdadeiros cristãos dos falsos, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Olha, amigos, o livro de Gálatas é o capítulo mais importante para nós entendermos o que é graça e que são obras. Porque existe ali dois extremos que o diabo gosta. O primeiro extremo é quando as pessoas fazem as obras como um meio deles ganharem o favor de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele fala do legalismo de outro evangelho. Ou seja, não é o evangelho de verdade escrito na Bíblia por Deus. E pessoas que fazem das obras um meio de salvação, onde as pessoas se acham aceitas, né, por terem feito obras, não é aceito por Deus, né? Porque obras não vai se salvar. Obras só são um meio realmente de salvação, ou seja, as pessoas que querem comprar realmente através de obras, elas não serão salvas. Ou seja, nada que nós podemos fazer por nós mesmos é aceitável diante de Deus. O outro extremo é quando Cristo fala, já que Deus não necessita assim das nossas obras para aceitar, né? Isso significa que eu posso fazer do jeito que eu sou, e assim vou permanecer do jeito que eu sou e vou ser salvo do jeito que eu sou. Esse é outro extremo, que o diabo também gosta disso, né? Temos que saber que a graça de Deus, ela não é legalista, mas também não é uma graça barata. Quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, ela vai atuar, né, na nossa vida, desde o início, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nos batizamos deste ato, e ela vai por toda a existência, que é chamada de santificação, até a volta de Jesus, onde nós, nesse período, nós procuramos nos tornar semelhante a Cristo, todos os dias, é uma luta todos os dias, e assim nós obteremos a salvação, através disto. E mesmo assim, nós estaremos no juízo diante de Deus. E o profeta Daniel, em seu livro, ele se refere a um juízo que será realizado no tempo do fim em favor do Altíssimo, que está lá em Daniel capítulo 7, versículo 22, mencionando que haverá um juízo. Por isso que o juízo final inclui dois aspectos assim, que está lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 32. E olha o que diz: ouve tu nos céus, age os teus servos, condenando o ímpio, fazendo o que se paga por seus atos, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, 32. Mas então, se nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, né? E fomos perdoados quando nós aceitamos Jesus como Salvador, por que nós devemos ser julgados no céu diante do grande juízo? Bom, primeiro porque todos nós estamos escritos lá no livro do céu, e que ele será aberto, né, para mostrar realmente para todos que nós somos justos, né, que aparecem ali toda a nossa conduta, tudo que nós fizemos, né. Por isso é que tem o juízo investigativo, né, durante esse período que nós estamos aqui até a volta de Jesus. E ali aparecerá o crente genuíno, aquele crente perfeito que viveu uma união sincera com Jesus,
E justamente no juízo final, esses livros serão abertos, né? E cada pessoa receberá o galardão. Por isso que é uma forma de Deus coroar os verdadeiros cristãos e justificar, né, diante de pessoas que não foram salvas, o porquê que nós salvamos. E no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 ao 46, menciona como Jesus apontou para os conceitos verdadeiros, né, de condenação e vindicação no juízo final. Em decorrência de que existem inúmeras denominações e igrejas, né, que cada uma delas falam diferentes verdades, não estão conforme as Sagradas Escrituras. Só hoje mais de 40 mil são as doutrinas que existem no mundo e que não observam corretamente a palavra de Deus e não sabem como serão salvos. E Mateus afirma que nós só obteremos a salvação pela fé em Cristo. E assim o justo jamais será condenado, ele já terá assegurado sua vindicação no juízo. E isto é o próprio Jesus quem fala. Jesus que menciona isso. E só há um caminho e uma verdade que nos conduzem à vida eterna. A fé em Jesus é somente ela. E isso é para as pessoas observarem quando o Espírito Santo os fala nos seus corações e os conduz à verdade, que está lá em João 16, 13. O problema é que as pessoas abrem a Bíblia e elas leem somente aquele texto que interessa para elas. E não leem o contexto e também não leem outras passagens bíblicas que estão relacionadas àquele texto que ela gostaria de entender, né? E quando elas não fazem isto, elas interpretam erradamente. Por isso é que em João 3,18 tem essa expressão, que os justos não serão julgados. Aí tem pessoas que acham que o justo não será julgado, mas temos que entender, né? É a palavra não será julgado, que está em João 5,24, para aqueles que estão em Cristo não serão julgados de forma alguma. É o entendimento deles. Porém o texto indica que os fiéis não serão condenados no juízo. Isso que dizer a palavra. Não está dizendo que eles não serão julgados. Eles não serão condenados. Portanto, o texto deve ser entendido como não condenados, né? E com isto, nós entendemos que o nosso destino no juízo é determinado hoje, né? O agora, no presente, quando nós estamos se preparando para ir para as mansões celestiais. Quando nós estamos assim, nós no nosso coração, quando nós seguimos a palavra de Deus, nós temos certeza que nós seremos salvos. Lá no juízo final, lá será meramente abertos os livros para a confirmação daquilo que nós somos hoje aqui, onde nós estamos assegurados a vindicação do juízo final e jamais seremos condenados. E a fé no Senhor Jesus, ela é pura e genuína e ela é intrínseca, né? E inevitável operante, pois o amor que nós sentimos por Cristo nos faz obras assim grandiosas, sem interesse, né? Fazemos por amor e é o resultante assim, de um coração que aceitou Jesus como Salvador e foi transformado por Ele. E em Mateus, nesse mesmo livro, no capítulo 25, versículos 31 a 46, menciona que Jesus falou que no julgamento final haverá a presença de não apenas os cabritos diante dele, os ímpios, né? Mas também as ovelhas, os justos. E Mateus menciona que todos serão chamados a comparecer perante o trono branco naquele dia, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que fala sobre esse assunto nesse livro. Por isso nós devemos fazer uma reflexão
diariamente sobre o juízo final, se preparar melhor para esse evento que está muito próximo, né, de acontecer, e nós termos em mente que nós só somos salvos pela graça de Jesus somente, que fala em Isaías capítulo 55, versículo 1, e fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, e somos justificados pela nossa fé no nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre, seu coração se abre, você tem mais entendimento, você começa a ter sabedoria, porque é o trabalho do Espírito Santo que faz isso. E além do mais, quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, quando você se prepara, quando você aceita Jesus como Salvador, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais, para o céu, num lugar onde haja mais morte e mais dor. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.